Bem-vindos a mais uma aula do curso Política para quem não é político. Hoje nós vamos ver a ferramenta que nós precisamos para dar voz aos invisíveis. O meu nome é Tomio Otsuka, eu sou vice-presidente do Diretório de São José dos Campos do Partido Novo. Na primeira aula, nós vimos como estamos sendo enganados. E na segunda, como que tudo que o Estado faz somos nós que pagamos o pato. Se você perdeu uma dessas duas aulas, basta acessar o link na descrição do texto desse vídeo. Hoje, na terceira aula, nós vamos ver a ferramenta que precisamos para mudar essa realidade. Precisamos de uma ferramenta para furar o monopólio dos partidos tradicionais, criar um furo nessa peneira. Por isso, criamos um partido do zero, projetado para o cidadão comum, pagador de impostos, possa entrar para a política sem ter que sujar suas mãos e nem ser obrigado a participar do esquema de toma lá da cá, tão frequente nos partidos tradicionais. O filiado paga para fazer parte da instituição, gerando uma fonte de renda a mais para o partido. Então, o partido depende do filiado e do seu trabalho voluntário para funcionar. Assim, os dirigentes são forçados a agir de acordo com a expectativa dos mais de 60 mil filiados que o Novo tem. Caso contrário, no mês seguinte, os filiados saem do partido, parando de pagar as contribuições mensais do qual o partido depende para funcionar. Um partido que tenha um processo seletivo técnico para candidatos. Assim, você não precisa ter um padrinho político para ser um candidato. Qualquer um pode se inscrever no processo de formação e seleção do Partido Novo, faz o curso, faz as avaliações e, se for aprovado, está apto para concorrer para uma das vagas que o partido tem direito. Assim, conseguimos fazer o tal do furo na peneira do sistema político atual, permitindo que o cidadão honesto, trabalhador e ético possa fazer parte da política sem sujar as mãos. Mas precisamos de mais. Como o poder e o dinheiro corrompem, é necessário ter uma vacina nessa instituição para que ele continue atendendo os interesses do cidadão e não acabe caindo na vala comum dos partidos tradicionais, representando os interesses dos políticos profissionais em vez de atender os interesses nossos, do cidadão. E como funcionaria essa vacina contra o poder e o dinheiro, fatores que corrompem as pessoas? No Partido Novo existe a separação de cargos. O dirigente partidário não pode ser candidato e o candidato não pode ser dirigente partidário ao mesmo tempo. E por que isso? Porque o dirigente partidário é o responsável em garantir que todos os filiados, candidatos e mandatários, estejam cumprindo os princípios e valores que todos pactuaram e concordaram em seguir no momento da sua filiação. Outra vacina que existe no partido é que o processo de seleção de candidatos é técnico e independente, pois ele é realizado por um outro CNPJ, diferente do CNPJ do partido. Ele é realizado pelo Instituto Libertas, que estabelece os critérios de seleção e faz a avaliação do candidato. Então, a decisão não está centralizada nas vontades de uma dada pessoa, e sim baseado num processo técnico e transparente que envolve várias pessoas. Isso evita que aconteça aquelas negociatas, aquele toma lá da cá entre o candidato e um dirigente. Outra vantagem de existir um processo seletivo é que ele garante que todos os candidatos que fazem parte da chapa da legenda do Partido Novo compartilham os mesmos princípios e valores, porque isso é um requisito essencial para você ser aprovado no processo seletivo. Assim, se por causa da dinâmica do voto proporcional que nós vimos nas aulas anteriores, se você votou numa pessoa, mas outro candidato foi eleito com a ajuda do seu voto, você vai saber que o outro candidato eleito do Partido Novo vai defender algo parecido com o que você gostaria que seu candidato defendesse, porque ambos têm em comum os mesmos princípios e valores. Por último, o fato de termos mais de 60 mil filiados, muitos deles pagantes, fazem com que nós tenhamos mais de 60 mil fiscais olhando de perto todas as decisões do partido. Afinal, cada afiliado se sente um dos donos do partido. A boa notícia é que essa ferramenta já foi colocada à prova e mostrou que realmente funciona no sentido de manter a estrutura focada nos anseios do cidadão comum, do pagador de impostos.
com vacinas que impedem o partido de se tornar mais um daqueles partidos tradicionais. Temos vários exemplos de expulsão que ocorreram no partido através de denúncias que foram apresentadas para a Comissão de Ética Partidária, o CEP, órgão autônomo que julga os casos de violação dos nossos princípios e valores, baseados em denúncias apresentadas por filiados e dirigentes que resultaram na saída do fundador do partido, de uma vereadora de São Paulo que estava eleita e em pleno exercício de seu cargo e de um candidato em plena campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Isso prova que o Novo não passa pano quando o assunto se trata de cumprir ou não os princípios e valores do Novo, princípios esses pactuados com cada membro do partido no momento da sua filiação. Outro exemplo de que essa ferramenta está funcionando é a independência que os nossos mandatários possuem para expressar suas vontades, representando os seus eleitores no Congresso Nacional. Um time pequeno, mas que parece gigante pelo impacto de suas ações tem no noticiário nacional todos os dias. Independência e autonomia de ação é o que também teve o Zema, governador de Minas, do Partido Novo. Foi a independência e o respaldo do partido que permitiu que ele fechasse o Palácio do Governo como moradia exclusiva do governador. Ele próprio se mudou para um apartamento no bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte, onde ele mesmo paga a diarista com dinheiro dele e não com dinheiro público. Hoje, o palácio é o Parque do Palácio, aberto à população, onde mantém uma agenda voltada ao lazer e atividades culturais, como exposições, apresentações, gastronomia voltadas ao público de todas as idades, gerando uma economia de cerca de 3,6 milhões por ano. E também foi possível aumentar em mais de 140% o número de transplantes de órgãos realizados em Minas Gerais, devido à transferência das aeronaves que antes eram do uso privado do governador para a Secretaria de Saúde. O que antes era uma mordomia nas mãos do governador Pimentel do PT, hoje é um recurso que salva vidas na gestão do Zema. Com esse olhar técnico e profissional do Zema, Minas Gerais se tornou um estado menos burocrático, com mais segurança jurídica, que fez com que mais empresas se instalassem em Minas Gerais, gerando mais empregos e queda no índice de desemprego. Além da expectativa de mais de 1 milhão de empregos gerados desde 2019, quando iniciou o mandato do Zema, contrastando com o aumento no número de demissões que ocorria na época do governo PT. Na educação, o foco em oferecer melhores condições de aprendizado para os alunos da rede estadual de ensino, com grandes investimentos, inclusive na merenda escolar, oferecendo mais de 460 milhões para a merenda contra os 19 milhões na época do governo do PT. Além de permitir a abertura de 144 mil vagas profissionalizantes através do programa Trilhas do Futuro. Na segurança, os resultados também são animadores. Tudo isso só foi possível porque existia esta ferramenta, o Partido Novo, que o Zema utilizou para se eleger como governador de Minas Gerais. O Novo é uma instituição que tem processos técnicos e transparentes para a seleção de seus candidatos e que possui vacinas para evitar que se transforme em mais um partido tradicional. Mas esta instituição, o Partido Novo, não é adequado para qualquer um, pois devido à sua forma de funcionamento baseado no trabalho voluntário, critérios claros, democráticos e transparentes, se você não tiver uma das 3 características abaixo, vai ser muito difícil você gostar do Novo. Primeiro, tem que pensar no benefício coletivo, acima dos benefícios individuais. A principal motivação é deixar um legado positivo para as futuras gerações, nossos filhos e netos, porque o nosso projeto tem um tempo longo para frutificar e amadurecer. Segundo, como os processos são democráticos, você não pode ser o dono da verdade. Mesmo tendo muito conhecimento e saber o que é melhor para o país, vai precisar convencer os seus pares pela liderança pessoal. Precisa ter a capacidade de aglutinar as pessoas pelos 70% em que pensamos de forma semelhante
do que brigarmos e nos afastarmos pelos 30% que pensamos de forma diferente. Terceiro, não acreditar em salvador da pátria. Ter consciência de que ninguém vai resolver o seu problema. E sim, podemos nos ajudar para resolver os problemas que temos em comum, mas no final vai ser o fato de nós colocarmos a mão na massa que vai fazer a diferença e não de terceirizar a solução do problema. Não acreditar que a solução vai vir de um tal político tradicional e nem de mais governo. Quem carrega esse país nas costas somos nós, os pagadores de impostos, e somos nós que vamos resolver o problema, mesmo tendo consciência de que a solução pode levar muito tempo, mais de 30 anos, por exemplo, como sugere o número do Partido Novo, o número 30. Se você tem essas três características, então vamos agora conhecer o que o Novo defende. Defendemos um Brasil onde a liberdade individual seja respeitada, desde que a sua liberdade não prejudique a liberdade de outras pessoas ou os direitos de outras pessoas. Defendemos que todos tenham a liberdade de escolher com quem vai trabalhar e para quem vai vender ou comprar os produtos que necessita, e que o fruto do seu trabalho não seja retirado de você lá na frente. Ou seja, defendemos o mercado livre e o direito à propriedade. Defendemos que as leis devem ser iguais para todos, independente da sua classe social, independente de você ser ou não amigo do rei, onde haja o império da lei e da democracia. Defendemos um Estado que não pese nas costas do trabalhador, que seja um Estado servidor e que o Estado não fique mandando no povo, mas que faça bem o feijão com arroz, ou seja, oferecer segurança nas ruas, não dando impunidade ao criminoso, oferecendo igualdade de oportunidade através de uma educação básica de qualidade, onde o aluno da escola pública se forme em condições de brigar de igual para igual com o aluno da escola privada. Defendemos o combate à corrupção e aos privilégios. Dessa forma, defendemos um Brasil onde todos possam chegar lá, um Brasil com igualdade de oportunidade, onde a oportunidade esteja ao alcance de todos. No Novo, estes princípios apareceram antes dos feriados. Todos eles se juntaram em torno dessas ideias. Então, se você não é contra esses 6 princípios e valores, será bem-vindo ao nosso grupo de voluntários. Temos uma ferramenta que nos permite dar a voz para a maioria silenciosa, dar voz aos invisíveis. Como falou Ronald Reagan, o contribuinte é uma pessoa que trabalha para o governo sem ter que prestar concurso. No mundo onde os lobos são eleitos para cuidar das ovelhas, precisamos trabalhar para eleger ovelhas para cuidar de ovelhas. Se você gostou, tem algo de novo em você. Não perca a próxima aula, onde nós vamos falar que somente ter uma ferramenta não basta. Precisamos ter um plano para conseguirmos utilizar a ferramenta de forma efetiva para alcançar os nossos objetivos. Acesse também as nossas páginas para conhecer o nosso caderno de políticas públicas no site novosjc.org.br. Se quiser contribuir com as suas ideias ou ser um voluntário, entre em contato conosco no WhatsApp 12 98801 3771 e conheça as nossas propostas no site do Diretório Nacional, o novo.org.br, abaixando a nossa apresentação oficial no caminho indicado na tela. Até a próxima aula!